O Salmo 82 diz assim: É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, porque todas as nações te pertencem. O Salmo 82, ele é até um salmo simples na sua estrutura. O primeiro verso e o último verso são versos em que o salmista fala. E do verso 2 até o verso 7, é Deus quem está falando. E, na verdade, isso é o diferencial do Salmo 82, porque ao falar de injustiça, nesse caso não é o salmista que está denunciando a injustiça, mas é o próprio Deus que denuncia a injustiça. Ele está indignado com a injustiça do povo. Ele se coloca revoltado com aquilo que o povo está fazendo. E o verso 2 é um verso emblemático, e eu fiz uma tradução que diz assim: Até quando vocês vão julgar injustamente? Até quando vão demonstrar parcialidade com o ímpio? Então aqui mais uma vez, agora Deus condena a ideia da justiça com injustiça e a ideia de parcialidade para com aqueles que têm dinheiro, que são ímpios. E mais uma vez aqui nos Salmos, Deus fortemente fala a favor dos pobres, dos necessitados, do órfão, da viúva, enfim, dos menos favorecidos naquele momento nas camadas sociais. O que nos leva a pensar que hoje essa é uma mensagem ainda importante e ainda muito relevante. Agora, esses ímpios, essas pessoas que agem injustamente, diz o texto bíblico que eles vagueiam pelas trevas. Um rabino medieval chamado Ibn Ezra, ele, de uma maneira muito astuta, muito impressionante, ele percebeu nesse verso uma referência a Êxodo capítulo 23, verso 8. E lá em Êxodo capítulo 23, verso 8, a ideia de suborno é condenada, ela é criticada. Então aqui a ideia de que as pessoas que julgam injustamente, de que são parciais, elas estão recebendo suborno. E o suborno ele cega, ele faz com que a gente não veja as coisas de uma maneira clara. Agora, o mais impressionante é que esse salmo é muito discutido não por essa mensagem forte e muito bonita, mas pela ideia inicial de que Deus preside uma assembleia com outros deuses. E as pessoas vão discutir aqui, esse é um salmo politeísta, a ideia de que Israel tinha outros deuses, que adorava outros deuses. Mas quando você internamente analisa o salmo, você percebe uma coisa interessante. No verso 1 diz: É Deus quem preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses ele é o juiz. Ok. E depois Deus fala: Eu disse, vocês são deuses, todos são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Ou seja, a ideia de que Deus se senta com os governantes da terra que se sentem deuses. E por se sentirem deuses, eles acham que podem fazer o que quiserem. Mas Deus diz, não, vocês acham que vocês são deuses, mas vocês não são. Eu sou Deus e eu julgarei vocês e as injustiças de vocês. Muita gente por aí se coloca no lugar de Deus, julgando e condenando pessoas injustamente. Mas fique tranquilo, se você é um desses que foi julgado injustamente, Deus vai trazer justiça. Agora, se você é um desses que julga injustamente, talvez seja a hora de se arrepender.